hoje a gente veio até Itapira, no interior de São Paulo, mostrar pra vocês como é feita a bicicleta. Bora ver? A gente veio na First Bikes, que é uma fabricante brasileira, e o que é muito legal é que eles fazem a bicicleta absolutamente do zero. A matéria-prima são simplesmente canos de alumínio. O primeiro passo é cortar, mas depois eu vou contar pra vocês que complica. Alguns canos, por exemplo, vão ser curvados. Isso é feito em uma base de aço presa em uma prensa hidráulica. É muito satisfatório fazer isso. A mesma peça precisa de um encaixe para ser soldada, e quem vai fazer isso é uma serra-copo robotizada, tudo muito bem ajustado para não errar as medidas. Alguns furos, como esses do movimento central, aquela peça do quadro onde é preso o conjunto da coroa, são feitos na prensa também. Essa peça ainda vai precisar de uma rosca interna. Ela é torneada numa máquina controlada por computador, que também faz o acabamento da região em que é preso o garfo e a mesa, onde vai o guidão. Aqui vai ser feita a marcação do chassi. É um código que fica lá embaixo e cada bicicleta tem um diferente. Se roubar, você consegue saber que a bicicleta era sua. Eu nem preciso explicar muito, né? É uma espécie de um carimbo de aço na ponta da prensa hidráulica que vai marcar o alumínio. A ponteira, que é aquela parte que vai no fim do quadro, onde é presa a roda de trás, é feita de um jeito completamente diferente do que eu imaginava. O que chega aqui é uma barra de aço com um formato todo esquisito, cheio de curvas estranhas, mas na hora que a máquina corta, é isso que sai do outro lado. Já tá quase pronta para ser soldada no quadro. Eu juro que eu imaginava que isso aqui era uma chapa de alumínio, que era cortada no laser, qualquer coisa assim, mas não. Eu tô mostrando só alguns exemplos dos processos que acontecem aqui, onde chega a matéria-prima. Só pra você ter uma ideia, essa prensa que tá atrás de mim consegue fazer 4 coisas ao mesmo tempo. Esse furo, um amassado na vertical, outro na horizontal e ainda um corte na ponta. Chegou a hora de soldar e não é feito tudo no olho, não. As peças são colocadas num gabarito e primeiro é feito um ponteamento. É uma máquina parecida com aquela que a gente usa no Manual do Mundo e é como se eles fossem colocando gotinhas de cola só para manter as peças do lugar. Depois é que vem a solda para valer. Ela é do tipo TIG, é uma ponta que esquenta de um lado e do outro eles vão colocando um arame de alumínio que derrete e gruda tudo. É uma solda que tem um acabamento muito legal e eu nunca mexi com esse tipo, então não vamos perder a oportunidade de fazer um estrago aqui, né? E eu preciso confessar pra vocês que realmente é uma coisa que exige uma habilidade que tá bem fora da minha competência. Olha que coisa horrorosa que eu fiz. Se antes eu tinha feito um cocô de pombo, nessa segunda tentativa já tá saindo um cocô de avestruz, mais ou menos. É claro que não é isso que vai acontecer com uma solda profissional. Que se você olhar de perto, você consegue ver que não tem nenhuma bolotinha, não tem nenhuma parte queimada errado. É como se formasse um cordão em cima do lugar em que foi soldado. Apesar de todo o cuidado para tudo sair na medida exata, a solda esquenta muito o alumínio. E isso faz com que ele dilate um pouco e ele pode perder as medidas. Então a bicicleta agora vai passar por uma etapa de alinhamento geral. Isso garante, por exemplo, que a roda traseira fique exatamente atrás da roda da frente, uma coisa muito bem acertada com a outra. Nessa altura do campeonato, o alumínio já está bem sujo. Então o quadro passa por um banho ácido e sai desse jeito, ó, brilhando do outro lado. O quadro tem um monte de curvas que eu imaginava que era só por estética, para deixar bonitinho, mas não. Aqui na frente, por exemplo, tem esse abaulamento para não bater a suspensão da bicicleta. O amassadinho aqui é para não bater o pé de vela. Essa curva interna é para deixar o pneu passar. E aqui no final, as duas ponteiras têm que estar paralelas uma à outra, por isso é que tem essa curva no meio. Chegou a hora de passar pelo primeiro forno. Esses quadros vão ficar ali dentro por 6 horas a 190 graus Celsius. Isso reorganiza os átomos de alumínio lá dentro do metal e faz com que ele fique muito mais resistente. Bora pintar? Primeiro vai uma lixa de leve e depois o quadro recebe uma tinta em pó que gruda no metal por eletricidade estática. É como se a bike fosse a caneta
e a tinta fosse esses pedacinhos de papel. O resultado é muito louco. Isso aqui fica parecendo um veludo. Dá vontade de passar a mão para sentir a textura, mas eu não posso fazer isso porque a tinta tá completamente solta. Para ela prender, o quadro precisa passar por um forno a 195 graus Celsius. Ali a tinta vai derreter e grudar no metal. O resultado é muito bom. A tinta fica firme e bem uniforme, como se fosse uma pintura de geladeira. Ainda falta adesivar. É uma película bem fina com uma cola à base d'água. Ela é aplicada de um jeito super delicado para não deixar nenhuma bolha. Eu tentei aqui, mas eu acho que eu não me saí muito bem não, para variar um pouco. Depois disso, o quadro precisa descansar de um dia para o outro para a cola secar. Como você deve ter imaginado, com adesivo fininho, isso aqui vai sair fácil, né? Só que não. Eles limpam bem para tirar toda a cola, passam uma camada de verniz eletrostático, que aqui tá branco, mas então o quadro vai pro forno pela última vez e o verniz fica transparente. E agora sim, ó, no final, se passar a mão, é impossível de sentir a textura. E esse aqui é o produto final aqui da fábrica de Tafira, um quadro 100% nacional. Esse aqui é o modelo mais de entrada e é feminino, tem essa curva que a gente viu sendo feita lá na prensa. Esse aqui já é um quadro mais complexo, a frente dele é cônica. Aqui a gente tem um tubo conformado, ele começa um pouco grosso e vai afinando. E a traseira é bem curta com o canote de selim curvado para a roda não pegar. Olhando de longe você pode imaginar que é pesado, mas isso aqui tem 1,9 kg, é muito leve. A montagem final vai acontecer em uma outra fábrica da First, em Jundiaí, mas o montador veio até aqui para mostrar pra gente o processo. As peças são todas importadas e o trabalho dura só meia hora. É muito mais rápido do que fazer o quadro. E essa aqui é a bicicleta pronta. Bora dar uma volta? O que eu acho legal do Bora Ver é que depois que a gente vê como alguma coisa é fabricada, a gente começa a olhar tudo com outros olhos. Agora, a próxima vez que eu olhar um quadro de bicicleta, eu vou pensar em cada solda, o motivo de cada curvinha que existe ali. Eu espero que isso aconteça com vocês também que estão assistindo esse vídeo. Vou aproveitar que você chegou até o fim do vídeo para te pedir uma coisa. A gente é finalista na segunda edição do Prêmio YouTube de Educação Digital. E a escolha entre os 3 finalistas é por votação popular. Então, se você pudesse dar uma forcinha pra gente, eu tô deixando o link aqui embaixo e também tô deixando um QR Code aqui, se você estiver assistindo com a televisão, para você votar. Quando você abrir, vai ser um post da comunidade lá do YouTube Edu. Você tem que descer até a nossa categoria, que são youtubers com mais de 1 milhão de inscritos. E se você gosta da gente, dá uma clicadinha só em cima do logo ali do Manual do Mundo. Eu agradeço bastante, tá bom? Valeu! Como indicação, se você gosta de Bora Ver, eu vou deixar aí outro Bora Ver de transporte, que é muito legal, um dos meus preferidos, que é como é feito um pneu.